Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa de gestão da privacidade. Agora nós vamos falar a respeito de um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, que é o compartilhamento de dados. Vamos lá? Bem, o que é o compartilhamento de dados? Dá uma olhada na definição aí na tela. O compartilhamento é todo tipo de atividade que envolve a transferência de um dado que está sob nossa responsabilidade para algum terceiro. Esse terceiro pode ser uma empresa fornecedora de algum serviço que presta para a fundação, ou eventualmente algum outro órgão ou departamento que requeira isso, departamento do Estado, me refiro, que requer esse dado que está sob o nosso cuidado. Então, nestas situações, o controlador, que é o caso da Previcon, ela precisa tomar uma decisão sobre como compartilhar, né, e quais são as regras que têm que estar associados ao momento seguinte ao compartilhamento. No caso, eu me refiro à verificação da garantia de que a coisa segue aquilo que a fundação determinou. Então, toda vez que houver essa troca de dados entre empresas, estamos falando de compartilhamento. Existe uma série de exemplos associados ao compartilhamento que escapam à nossa percepção. Quer ver só um? Todo mundo aqui sabe que a Previcon tem backup. Mas onde é que estão os dados do backup? Será que eles estão num servidor em nuvem no Brasil ou no exterior? E em relação aos parceiros da Previcon, os operadores. Os operadores, essas empresas que só mexem nos dados do jeito que a Previcon deixa. Os dados deles estão armazenados num servidor aqui no Brasil ou lá fora? Perceba que são situações que a gente não tem uma resposta de pronto, com exceção de especialistas da área. Mas essa resposta é necessária porque este detalhe de você salvar o dado numa nuvem, aqui ou lá fora, tem a ver ou está debaixo dessa regra do compartilhamento. Dá uma olhada que aqui nesse exemplo que está na tela, a gente fala de outras situações, né? Por exemplo, enriquecimento de bases de dados. E quando o dado que a gente for tratar nesse enriquecimento for só o telefone e e-mail, segue a mesma regra de compartilhamento do que quando eu passo o dossiê completo de um participante, por exemplo, ou de um funcionário com o plano de saúde? Bom, quando a gente fala de compartilhamento, é importante entender essas coisas. Mas, antes de eu dar continuidade, me deixa explicar só mais uma vez um aspecto sobre o que é o controlador e o que é o operador, tá bom? O controlador, que é o caso da Previcon, é a empresa que tem relação com o titular e toma decisões sobre como o dado vai ser tratado. Este é o controlador. A empresa que recebe esses dados e faz só o que a Previcon manda do que eu me refiro, está nos termos do contrato, esta empresa que não tem relação direta com o titular dos dados, só faz aquilo através da Previcon, essa, pela lei, é o operador. Este operador, como eu disse no exemplo lá de backup, ele pode contar com o serviço de outras empresas que também vão tratar os dados da Previcon, dos titulares ou dos funcionários. Sobre estas outras empresas associadas a esse operador, a lei também define um papel, é o suboperador. Dependendo do grau em que esse dado que foi compartilhado com o operador e é compartilhado com o suboperador, dependendo da natureza e da intensidade dessa relação, a Previcon tem que ser minimamente informada. E, segundo a lei, até mesmo pode se envolver na questão da decisão, se pode ou não pode. Porque esse suboperador pode oferecer um risco para toda a cadeia. Agora, existe uma outra opção de compartilhamento, de classificação da empresa com quem compartilhamos os dados, que são aquelas empresas que têm uma capacidade de se relacionar com o titular independente da relação que a Previcon tem com esse titular. É o caso dos bancos. Né? A Previcon processa a folha e compartilha os dados financeiros dos funcionários com o banco. O banco não é um operador, daquele que só mexe com o dado do titular segundo as regras definidas pela Previcon. O banco tem uma relação própria com cada um de vocês. Da mesma forma, as empresas de seguro. A Previcon compartilha os dados com a empresa de seguro
Essa empresa de seguro vai ter uma relação com o funcionário, estou falando de funcionário especificamente nesses dois exemplos, que vai além daquela que a Previcon determina. Então, para estes casos, saiu uma definição mais completa sobre o que são esses papéis no mês de maio. A NPD publicou essa definição. E ela declara que, neste caso, é um operador, é um controlador em conjunto. Ou seja, há um compartilhamento do papel de controlador. Porque esta outra empresa, no exemplo que eu citei, o banco e a seguradora, eles tomam decisões sobre como os dados são usados. Neste caso, a relação é diferente. E aí as regras de compartilhamento, elas também precisam ser ajustadas. Tem que se pensar nessas questões. Por quê? Porque no caso do controlador em conjunto, existe um outro universo da relação que tem que estar no contrato. Então, não se trata de um simples compartilhamento, que é o que a gente vai fazer com os operadores. Mas, só queria pontuar essas coisas com vocês. Daqui para frente, vamos falar a respeito das regras de como nós compartilhamos esses dados. Então, basicamente, as regras, observa aí no slide. Basicamente, as regras se referem ao nível de sensibilidade da informação. Então, nós definimos uma escala de 5 níveis, que vai de muito baixo até crítico. Está vendo aí na tela? E o que são estes níveis? Próximo slide. Os níveis são assim. O dado ele vai ser classificado como de sensibilidade muito baixa quando não for possível identificar o titular do dado. Nesse caso, pode compartilhar. Então, eu tenho um registro de um participante, por exemplo, né? Participante código 12345-7. Quem que é? Sei lá, é 12345-7. Né? Eu compartilho esta identidade, uma identidade que está codificada, que eu, para ele, consigo saber. Mas a pessoa com quem eu compartilho não precisa saber. E essa pessoa faz um monte de coisa com o registro do 12345, dígito 7, e devolve para mim e eu processo. Este terceiro com o qual eu compartilhei, ele não tem como saber quem que é aquela pessoa. Ele está enxergando uma série de dados a respeito dele, mas não sabe juntar o Lé com o Cré. Sabe quem que é essa pessoa. E esses são os casos em que a gente fala que o grau de sensibilidade da informação é muito baixo. E aí tem uma regra para você poder fazer isso, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, quando você tem lá, vamos lá, eu vou compartilhar o dado do Marcelo Silva. Só que o dado, o nome do Marcelo, o CPF dele, eu vou mascarar. Tem uma técnica que a área de TI vai desenvolver, que é a anonimização ou pseudo-anonimização. Né? É um recurso técnico para poder embaralhar o dado. Então, o registro é o do Marcelo Silva, mas está baralhado o nome do CPF dele, não dá para saber que o Marcelo é o Marcelo. Agora, o resto das informações estão ali, que é o número do contrato dele, alguma coisa que vale e que é importante que exista na relação com esse parceiro, está tudo às claras. Mas não dá para vincular aquilo ao Marcelo. E o parceiro, às vezes, ele precisa só daquele dado do conjunto, não da identificação da pessoa. Então, para esses, a classificação é baixo. Olha o próximo. Quando vai ser intermediário? Intermediário é quando você compartilha tudo em aberto. Mas, tudo em aberto, dados de identificação pessoal. Nome, CPF, endereço, telefone. Se você acrescentar essa descrição, dados sensíveis da natureza pessoal do indivíduo, dados de crianças menores de 12 anos, ou de adolescentes, né? Então, tanto adolescente para baixo está valendo. Dados financeiros e dados de comportamento, essas coisas, a lei ela fala que a sensibilidade é alta, porque pode ter um monte de desdobramento mais complexo, né? Como discriminação, preconceito, então, alto. Sensibilidade alta. E se envolver transferência internacional, mandar para uma outra empresa, por exemplo, que tem aí uma estrutura de backup fora do país, e esse país eventualmente aí não tem as regras tão boas ou melhores que a do Brasil, aí a sensibilidade é crítica. E como é que a gente faz com tudo isso? Beleza que eu entendi? Bom, existem 3 atores que vão trabalhar nessa sensibilidade. O gestor da área, que conhece os seus clientes, os seus registros, o jurídico e o encarregado. Vamos ver como ele se comporta? Vamos lá.
se a sensibilidade for muito baixa. Como é que a gente brinca? Bom, se for muito baixa, né, o responsável pela área do compartilhamento é dele a decisão de compartilhar, né, e o terceiro precisa se comprometer a manter o dado oculto como ele está. E como é que ele faz isso? Basicamente, com aditivo de contrato. Então, existe esse pacto, né? Não precisa envolver área de privacidade nesse caso, se o dado tiver essa categoria. Claro, se houver alguma dúvida sobre como proceder, é só consultar o Nilson, a equipe está sempre à disposição. Se o dado for muito baixo, aquele em que o dado foi e ele está anonimizado, né, está mascarado, né, ele precisa ser aprovado pelo Nilson. Por quê? Porque, às vezes, a sensibilidade, uma sensibilidade baixa, né, e só para lembrar, quando a gente fala de sensibilidade baixa, a gente está falando daquele dado que a identidade foi oculta, lembra que eu falei assim, o nome do Marcelo está oculto, não dá para ver o nome do CPF dele, mas o resto a pessoa entende, né? Com algum esforço, a pessoa pode até chegar à identidade do Marcelo. Então, nesses casos, é importante o Nilson saber e aprovar. Ele vai só verificar se a classificação está realmente certa e se o parceiro tem condição de poder fazer aquilo. Provavelmente por meio de um aditivo de contrato ou algum tipo de garantia que a gente vai conseguir desse parceiro. Mas, em geral, essa é uma sensibilidade baixa que o Nilson tem que analisar. Estou falando que ele vai negar. Ele tem que analisar. Agora, se for um intermediário, que é aquele basicão, né? Eu compartilho, está tudo às vistas aqui, mas apenas os dados de identidade da pessoa, nome, telefone, e-mail, tal, isso, aquilo, outro. Neste caso, é necessário que exista a aprovação do Nilson e o Nilson tem que gerar um meio de periodicamente acompanhar para verificar se aquilo está ocorrendo como combinado. Se o dado foi transferido, vamos pensar aqui num caso. Vocês resolveram transferir os dados de identidade de alguém, de um conjunto de participantes funcionário para um terceiro, para alguma operação. Queda de negócio deu o que deve. Ok, é assim que se faz. Tem que avisar o Nilson e o Nilson tem que emitir um parecer. Se ele se sentir desconfortável com isso, ele vai explicando o parecer, se for tudo bem, ele também vai explicando o parecer. É importante envolver o jurídico também, que às vezes tem questões que tem que estar cobertas em contrato. Mas, seja como for este caso, se o dado for compartilhado, o Nilson tem que gerar uma rotina de acompanhamento desse dado. E como é que ele faz isso? Ou por uma auditoria ou por uma avaliação. A auditoria é uma força externa que vem com o objetivo de verificar se existe garantia operacional da realização da segurança desse dado, e uma avaliação quando ele faz um cheque, que é uma troca de informações entre áreas técnicas, é bastante comum no mercado. Tá claro? Então, se for aprovado, né, tem que haver essa rotina de verificação para prever como está protegido. Agora, se a sensibilidade for alta, ou seja, aquele caso em que a gente tem dados sensíveis, dados de criança, dado financeiro, dados de comportamento, dados de saúde, naturalmente. Né? Se a sensibilidade for alta, neste caso, o Nilson vai ter que emitir um parecer, mas não é ele que assina, que fala assim, pode ou não pode. Isso tem que ir para a subcomissão de privacidade. Para a subcomissão de privacidade analisar e emitir uma opinião ou um parecer da subcomissão para a diretoria executiva poder se manifestar. E aí sim, aprovado, de novo, vai para aquela escala de monitoramento que o Nilson tem que fazer, que ele tem que acompanhar. Se envolver transferência internacional, também tem processador de cabeça, só que tem uma a mais. O Nilson tem que se certificar de que este país com o qual o dado é compartilhado, ele tem regras ou leis equivalentes às do país, do nosso país. Porque se der algum problema, a gente tem que ser capaz de ir atrás daquele cara. Né? Pode estar em outro país. Felizmente, os países com os quais nós normalmente temos relacionamento associado a backup são países que têm regras equivalentes do Brasil. E as empresas com as quais normalmente se faz negócio, não estou dizendo que são todos os casos, nem que são os únicos casos usados aqui no ecossistema da Previcom. Mas, em geral, são todos países que têm regras até melhores que a do país, e ainda assim tem a opção de você exigir que o dado fique todo aqui. No funcionalismo público, essa, aliás, é uma ótima saída. Impedir que o dado saia do país. É mais seguro para processo, para dor de cabeça lá na frente,
Já vi casos em que se opta por um servidor do Google, da Amazon, qualquer coisa fora do país, e para poder correr atrás de problema quando acontece. E nessa hora ninguém lembra que lá atrás a gente podia, só dor de cabeça, pessoal. Bom, tem mais um detalhe, né, associado a isso, né, o contrato que se faz com o operador. E o suboperador, nesses casos, precisa conter toda essa descrição. E o Nilson tem que correr atrás disso aí para a gente. Bom, eu falei que, dependendo do grau de sensibilidade, o gestor da área tem que se manifestar lá para o Nilson para emitir um parecer. Foi? Como é que é feito isso? Só mandar um e-mail? Não. A gente entregou na política um modelinho de informação que tem que ser coletada. Ele está no próximo slide. Nós temos que saber algumas informações. Não é grande coisa, são basicamente 8 informações que podem estar no corpo de um e-mail. Tá? Mas são informações que são importantes para esse entendimento. Né? Então, qual é o propósito ou objetivo do compartilhamento? Quais são os dados? Para ele poder entender aquela classificação de dados. Né? É possível atingir a finalidade da área de negócio sem o compartilhamento? Tem outro jeito? Não, tem que compartilhar. Ok. É possível fazer tudo isso sem anonimizar? Dá para anonimizar, não dá para anonimizar. Isso é uma informação que tem que vir. Não entende como é que se faz isso? Só perguntar, o Nilson até te ajuda a construir, ou nós do projeto, a construir esse entendimento que o gestor da área tem que fazer. Outra pergunta que é bastante importante, isso daí até para subir para outras instâncias, né? O que acontece se o dado não for compartilhado? Qual que é o prejuízo para a Pravicom ou, de alguma forma, para o negócio, né? Existe alguma questão legal que tem que ser considerada? Existe alguma proibição legal para este compartilhamento? Ou uma exigência legal que me obrigue a fazê-lo? Quais são os riscos? O gestor da área tem que compreender isso, né? Porque, afinal de contas, estamos falando do negócio do departamento dele, né? E quando e como tem que ser feito? Então, são perguntas que não requerem redação. São respostas objetivas para essas perguntas, e isso é suficiente para o Nilson poder tomar a decisão que ele precisa tomar, ok? Bom, em resumo, nós estamos falando que quando a decisão do compartilhamento for muito baixa, a sensibilidade for muito baixa, o gestor da área resolve. Quando for baixo ou intermediário, ou seja, quando eu tenho uma anonimização, pode até ser revertida, ou eu passo o dado em aberto da identificação da pessoa, o Nilson é a pessoa que dá a última assinatura, né? Agora, quando se tratar de dados financeiros, dados de saúde e tudo mais, ou então transferência internacional para países que oferecem risco, principalmente nesses casos, né? Aí a subcomissão tem que emitir um parecer para passar para a diretoria executiva, né? Existem situações dentro dessa questão de compartilhamento que a gente tem que prestar mais atenção do que o normal, né? Dados de saúde e dados de criança, até pela natureza das consequências que podem acontecer no compartilhamento ilícito dessas informações, a gente tem que prestar bastante atenção. Não tem nada que vai impedir que a coisa seja feita, mas é importante que isso seja patente, né? Ok, então, além disso, né, é importante que o responsável que está gerando esse parecer, ele fique atento a esse conjunto normativo que nós temos, sobretudo em relação ao terceiro. Dá uma olhada no slide sobre diligências. Bom, então vendo nesse slide que existem regras que vão ser definidas, estão nessas políticas, estão no contrato, e o parceiro tem que ser capaz de respondê-la através de um programa de privacidade, através da evidência de requerimentos de segurança que ele tem adotado. A capacidade de poder dar resposta a incidentes, ele tem que demonstrar para a gente. E tem uma série de formas técnicas de fazer isso, inclusive histórico, se ele já teve algum incidente desse tipo, para ver como precisa saber. Quem é que é responsável por coletar essas informações? O departamento da área de negócios, né? Quem é que vai meter a mão na massa para buscar essa informação? A área de privacidade. Mas a responsabilidade é toda do departamento, né? Bom, fica claro, então, que não é só ficar sentado e estralar os dedos, né? A área de negócio é a área responsável pelo relacionamento, porque é de fato quem conhece, tanto o cliente quanto o parceiro. Não é trabalho da privacidade entrar
e tentar criar regra num contexto em que não é a praia dele, né? Temos certeza que o gestor de área tem plena capacidade disso. Por isso, está essa responsabilidade de puxar a corda, nesse caso, para a realização de diligências e para se construir, né, a garantia operacional que a Previcom precisa, né? A área jurídica, observa no slide, ela tem o papel de oferecer o natural do jurídico, que é a observância dos requerimentos regulatórios. Ela que nos dá o norte, né? E garantir que os contratos tenham as cláusulas suficientes, né? E cabe ao encarregado, no caso do Nilson, monitorar todo o conjunto, aprovar os relatórios que são enviados, emitir pareceres para esclarecer tecnicamente por que as coisas são ou não são, fazer o acompanhamento periódico e garantir que os registros estejam todos de acordo com o que é necessário para algum tipo de resposta a uma provocação jurídica que venha a acontecer. É importante que o encarregado esteja ciente disso, além das questões internacionais. Bem, senhores, essas eram as informações que tínhamos para falar a respeito do compartilhamento. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar. Vocês têm um caderno de exercícios com algumas questões que ajudam a pensar. Por favor, deem uma olhada nessas questões. E se tiver dúvida, nos procure. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado e até o próximo treinamento.